merece toda a honra, todo o respeito, toda a dedicação e todo o meu coração. O Senhor é bom, Pai, o Senhor é bom. Eu não tenho um Deus distante, eu não tenho um Deus frio, eu não tenho um Deus que está insensível ao meu clamor, não. Eu tenho um Pai, e o Espírito que está dentro de mim diz: Abba, Pai, Paizinho, Paizinho amado, que nunca me deixa só. Obrigado, Pai, porque essa noite é do Senhor, é toda do Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia. Se você tiver um pai do seu lado aí, dê um feliz dia dos pais para ele aí, tá bom? Procura alguém aí que seja pai, dá um feliz dia dos pais. Tem uns que tem cara de pai, né, mano? Feliz dia dos pais, que homem. Feliz dia dos pais, Correia. Obrigado. O menino aqui dando pai, glória a Deus. Também não. Ítalo é pai de pet, é pai de um gato lá. Aí não vale não, gata, né? Não vale não. Nem reborn, nem pet. Não vale não, vale não. Nem reborn, nem pet, viu, amado? Vale não, viu? Amém, glória a Deus. Senta no seu lugar, querido. Amados, eu sei que hoje nós estaríamos entrando na nossa terceira chave, amém? Mas eu quis, por uma direção do Espírito, só por hoje, não ministrar e dar continuidade às chaves. Eu queria ministrar sobre o Pai pródigo, amém? Amém? Vocês podem repetir comigo e diga: o Pai pródigo. Amém. Queria que o louvor pudesse sentar, amém? Pastor Carlos também, se quiser sentar, pode sentar lá com sua filha, amém? Hoje eu vou liberar vocês de coração para coração, amém? Gente, que bênção, amém? Eu estou muito feliz hoje. Ontem nós tivemos uma reunião com mais de 100 homens lá no encontro que nós tivemos com os homens. Alguns homens que estiveram lá, levanta a mão, dê glória a Deus. Rapaz, foi uma coisa tão de Deus assim. Eu quero honrar a equipe, o time de homens, porque eu não fiz nada, certo? E os meninos lá botaram para rachar, organizaram tudo. Foi um trabalho belíssimo ontem. Nós vimos homens ontem compartilhando, homens se unindo, homens estando juntos, homens falando entre si. Foi o evento de homens que mais nós tivemos homens, no sentido de homens aqui da nossa igreja. Ao mesmo tempo foi o evento mais leve, mais cheio da graça, da unção. Tivemos muitas coisas lá, né? E o que acontece no encontro de homens fica no encontro de homens, amém? Glória a Deus por isso. Mas ontem nós levamos uma palavra para os homens que foi sobre o poder da sua voz, ou como colocar a voz do homem da forma certa e do jeito certo. Foi uma palavra assim que Deus colocou no coração para poder liberar para eles. Depois nós tivemos um churrasco top. Depois nós tivemos também algumas dinâmicas, tivemos momentos de brincar, de conversar e de compartilhar. Mas o mais importante, de homens poderem criar aquele sentimento de família. E foi muito bom, amém? Hoje nós temos vários irmãos viajando por causa dos pais e tendo esse tempo com os pais. E algum tempo atrás eu li um livro. Na verdade eu fui exposto a um conceito de um grande teólogo chamado Timothy Keller. Eu não sei se alguém já ouviu falar de Timothy Keller ou Tim Keller. Alguém já ouviu falar desse grande teólogo? Oh, glória, amém, glória a Deus, glória a Deus. Timothy Keller, ele traz uma proposta de reinventarmos o nome da parábola do filho pródigo. A palavra pródigo, muitas vezes a gente tem interpretado como o filho que fugiu. E muitos acham que a palavra pródigo é o filho que fugiu. Não, a palavra pródigo não tem nada a ver com alguém que foge. A palavra pródigo tem a ver com alguém que esbanja, alguém que gastou tudo, ou que entregou tudo. E Timothy Keller, ele leva a gente a entender que o nome da parábola deveria ser ou os dois filhos distantes,
Aí você vai dizer, não pastor, tinha um dentro, mas daqui a pouco a gente vai ver se ele estava dentro ou não, amém? Ou o pai pródigo, ou pai esbanjador. Na parábola do filho pródigo, na verdade, deveria ser a parábola do pai que esbanjou. E nós vamos aprender hoje sobre esse pai. Eu queria que durante essa pequena mensagem que eu vou trazer hoje, nós temos algumas emoções para hoje aqui. Eu queria ser mais breve hoje. Eu queria que você pudesse se enquadrar, se você está sendo mais o filho que foi embora, o filho que ficou e cobrou do pai, ou você tem sido mais com o coração de Deus ali, que está entendendo as forças e o quanto você precisa ser. Eu queria que você deixasse essa mensagem entrar no seu coração. Todos os anos, durante 10 anos, a gente sempre ministrou uma palavra dirigida diretamente aos pais. Diretamente aos pais e dando conceitos de paternidade, princípios de paternidade bíblico, né, coisas desse tipo. Mas hoje Deus diz assim, vou fazer diferente. Eu quero que queimou essa mensagem no meu coração para falar sobre o nosso pai. Eu quero falar hoje do grande pai, que é o nosso pai, que é Deus, que é pai de todos nós, amém, amados? A Bíblia diz que o seu pai carnal, ele é pai do seu corpo, mas a Bíblia diz que Deus é o pai dos espíritos, está escrito isso. A Bíblia diz que Deus, por enquanto que o seu pai e sua mãe, através do óvulo e do espermatozoide, formam o zigoto, naquele momento que o pai biológico está formando o zigoto, Deus está soprando o ruá. Ele está soprando um espírito, um propósito, uma história, que agora já está sendo contada no livro da vida. Então, Deus encheu esse corpo biológico nosso com um espírito. Então ele é pai do espírito. Por isso que não é culpa de Deus quando alguém nasce com qualquer tipo de problema físico ou algo parecido, como eu que nasci, apesar de não saber, não achar que é um problema, eu nasci com essa calvície, amém? Então não foi culpa de Deus isso, e o nome disso chama genética decaída desde Adão. Não tem nada a ver com Deus isso. Mas em todos nós habita um espírito que tem um propósito. Então Deus é nosso pai. Por isso que Maria, ela foi mãe de Jesus, mas Deus sempre foi pai do Cristo. Não vou entrar em cristologia hoje, mas habitava e habita em Jesus o homem, ou Jesus o Filho, ou Jesus o Cristo, ou Jesus, né? Tantas definições que nós podemos falar de Jesus, duas essências na mesma pessoa. Em nós também habita duas essências, uma espiritual e uma natural. Vocês estão comigo? Está conseguindo até aí? Amém ou não amém? Amém, glória a Deus. Se eu por acaso perguntasse se essa cadeira, eu dissesse assim, gente, essa cadeira aí que você está sentada, ela está fria ou ela está numa temperatura normal? Se você pegasse na parte de ferro, você diria, ela está fria. Mas se você pegasse na parte acolchoada, eu diria, ela está numa temperatura normal. Então você estaria certo se você dissesse a cadeira está fria, e se outros dissessem a cadeira está na temperatura normal. Isso quer dizer que quando eu falo de cadeira, ela tem duas essências, uma acolchoada e uma de ferro. Mas a personalidade dela, cadeira, não são duas personalidades, é uma personalidade com duas essências. Nós também somos uma personalidade com duas essências, em que essa essência para surgir, ou essa pessoa para surgir, precisa da cooperação do biológico com o espiritual. Vocês estão comigo? Por isso que quando você tem o seu pai biológico, ele é seu pai biológico. E por isso que você, quando entende que Deus é o seu pai espiritual, ele é seu pai espiritual. Uma pessoa tem dois pais. Amém? Então você tem dois pais. Amém mesmo ou não? Ok, então vamos andando. Porém eu queria que você ficasse em pé, para a gente poder ler uma passagem da Bíblia, por favor. E eu queria que você lesse comigo o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, por favor. E está escrito assim, abra por favor aí, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Está escrito assim:
E tudo isto provém de Deus. Diga comigo, diga tudo. Que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Diga, ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. Amém, queridos? Você pode dar uma glória a Deus? Amém. Pode assentar, por favor. Queridos, deixa eu falar algo para você. Olha que sentença, que passagem poderosa. A Bíblia está dizendo que Deus nos criou. Deus nos criou para estar com Ele. Deus nos criou para estar com Ele, e o homem, através de Adão, se afastou. Vocês estão comigo? Então Deus, Ele nos criou. Deixa eu só explicar um pouquinho sobre o que quer dizer Deus nos criou. Deus não precisa de mim e de você para nada. Nada. Mas é nada vezes nada ao quadrado. Deus, Ele é. Agora, como Deus, Ele é amor. Escuta isso agora, você precisa entender isso. Como Deus é amor, e é uma trindade, e eles se amam, nós somos frutos de um transbordo. Quando Deus transbordou em amor, Ele criou as coisas. Então nós não fomos criados porque Ele precisa de nós. Nós fomos criados como fruto do amor. Amém ou não amém? É o mesmo princípio de um homem e de uma mulher quando se casa. Um filho deveria ser o fruto de um amor. Então Deus, Ele transbordou eu e você. Transbordou o universo, a matéria, o tempo, o espaço. Deus transbordou tudo através da criação que surge de dentro do amor. Só que como Ele nos criou e foi um transbordo de amor, Deus nos criou para estar com Ele. Toda a palavra, preste atenção no que eu estou lhe dizendo, toda esta palavra, toda ela serve para 4 coisas. As 4 coisas principais do Evangelho. As 4 coisas principais do Evangelho são: o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, para ser filho de Deus e andar com Deus. O homem caiu, ele pecou e decidiu andar distante de Deus. Segundo ponto. Terceiro ponto: Jesus veio para ser o ministério da reconciliação, para nos trazer de volta ao Pai. Quarto ponto: nós precisamos, uma vez reconciliados com Jesus, andarmos nesse arrependimento e aprendermos a andar como filhos de Deus. Simplesmente isso. A Bíblia não se propõe a desvendar os mistérios da humanidade. Não se propõe a dizer se teve dinossauro, não teve dinossauro, se teve isso, se tem aquilo, se tem matéria escura, se não tem matéria escura, se tem dimensão, se não tem dimensão. Não tem nada a ver com isso. Apesar de falar. Por exemplo, posso falar para vocês algo. Até um tempo atrás, os cientistas mangavam da palavra de Deus, dizendo: como é que pode a Bíblia dizer que no início Deus disse haja luz, mas só lá, depois de algum tempo, é que surge o sol? Como é que pode ter nascido primeiro a luz, para depois ter nascido o sol? Depois de, acho que no terceiro dia, se me falha a memória. Só um homem falava isso, só um livro antigo falava isso, só um, que era Moisés, ao escrever Gênesis. Mas agora com o James Webb, recentemente, eles estão batendo a cabeça. Por quê? Porque eles descobriram que as semanas cósmicas é exatamente do jeito que Moisés falou. Que primeiro surgiu a luz, o que eles dizem de íons de hidrogênio, depois se apaga, depois surge de novo com efeitos de segunda explosão, trazendo todos os astros, tempo e espaço. Então eles estão dizendo: poxa, a Bíblia já dizia isso e tinha razão. Apesar da Bíblia ter fatos como esse, a proposta dela é que isso tudo é um perfume, só para mostrar como atos de garantia que o homem foi criado para ser imagem e semelhança dele. A Bíblia se propõe para mostrar que nós somos filhos de Deus. Todas essas explicações, tudo
Tudo que você pegar de podcast, tudo que você pegar de teólogos discutindo, é só para 4 coisas: dizer que Deus nos amou primeiro, Ele nos trouxe para ser filho dele e quer que a gente continue andando com Ele. Amém mesmo ou não amém? Então Deus, Ele foi pródigo conosco, Ele esbanjou. Ele não criou só os homens e deixou flutuando no ar. Não, Ele criou uma libélula, Ele criou um peixe, Ele criou a íris do olho, Ele criou células, Ele criou a matéria, a antimatéria, Ele criou tudo só para colocar o homem dentro. Ele criou um Éden, Ele colocou um beija-flor, Ele colocou tanta coisa bonita, Ele colocou o diamante, Ele colocou tantas coisas poderosas. Ele esbanjou amor, Ele esbanjou. O pródigo é Jesus, o pródigo é Deus. Aleluia. Ele esbanjou amor e continua esbanjando amor. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5: imitai, pois, a Deus andando em poder, não. Imitai, pois, a Deus fazendo proezas, não. Ele diz: imitai, pois, a Deus andando em amor. Quando Paulo vai dar a bênção apostólica, ele diz: o amor do Pai, a graça de Jesus e a comunhão com o Espírito. Ele diz: o Pai é o símbolo do amor. Ok, pastor, e o que é que tem a ver com o filho pródigo? Tudo. Porque quando você vai estudar a história do filho pródigo, eu acho que todos conhecem a história do filho pródigo. Amém. Ok. Eu queria ganhar tempo, por favor, mas caso você não conheça em detalhes, está em Lucas capítulo 15, do versículo 1 ao 32. Eu ia ler, mas eu queria ganhar mais um tempo, tá bom? Então eu acho que todo mundo já escutou, ou aqui ou ali, a história do filho pródigo. Amém? É muito conhecida. E onde é que ela começa? Eu queria conversar com vocês. Vamos conversar essa noite, amém? A história é o seguinte: os fariseus vêm e falam com Jesus: Jesus, como é que você pode ser tão santo, ser o filho de Deus, ser Deus encarnado, e andar com tanto pecador? E andar com tanto pecador e publicano? Como é que você pode estar dando tanta moral assim para os pecadores? Como é que você pode estar atraindo tanto pecador para perto de você? Aí Jesus propõe 3 parábolas. Diga 3. Todas as 3 parábolas falam da mesma coisa. São 3 parábolas para falar da mesma coisa. Ele vai falar da parábola da 100ª ovelha, que muitos não entendem do que ele está falando, mas ele deixa muito claro. Ele está dizendo que quando uma ovelha se perde, o bom pastor, ele vai atrás da 100ª ovelha. Vocês estão comigo? Amém mesmo? Ok, então ele vai atrás da 100ª ovelha, e quando ele vai atrás da 100ª ovelha, ele diz que uma vez achando, existe festa, existe alegria, e ele está deixando claro que essa 100ª ovelha era e é os perdidos, são os perdidos. Vocês estão comigo? Amém. Amém ou não amém? Amém. Ok, vamos lá. Então a Bíblia está falando nessa primeira parábola que Deus está atrás de uma ovelha. Diga uma. Depois ele diz: agora propõe a segunda parábola. Ele vai dar a parábola da dracma. Aí ele vai dizer que uma mulher perdeu uma dracma. O que é uma dracma? Uma moeda importante naquele tempo, valia muito. E ela foi achar, ela varreu, ela procura aqui, procura ali. E quando ela acha essa dracma, o que acontece? Ela festeja. Só que ela acha uma dracma, diga uma. Só que quando ele vai falar da parábola do filho pródigo, a gente foca tanto no filho pródigo, que a gente esquece que a parábola não está falando só de um filho que se desviou, mas ele fala de um filho que se desviou para fora, mas fala de um filho desviado dentro. Na verdade, a parábola do filho pródigo é uma parábola de 2 filhos desviados. Porque as 3 parábolas é para dar uma lição aos que são da casa, os que se achavam melhor do que os pecadores,
Os que se achavam melhor, ele está dizendo, o que é que Jesus está dizendo? Deixa eu lhe explicar porque eu estou vindo atrás dos perdidos. Parábola 1, por causa disso. Parábola 2, por causa disso. Mas na parábola 3, eu quero dizer que além de trazer os perdidos para perto, eu também estou dizendo para vocês que vocês também estão perdidos. Eu estou dizendo que vocês que estão na minha casa, vocês que estão dentro da igreja, estão distantes de mim. Vocês não estão me alegrando, não. O seu espírito está distante de mim. Oh, aleluia. Então vamos falar primeiro do filho pródigo. Vocês estão comigo nessa noite, hein? E vamos conhecer o caráter do nosso pai e se apaixonar mais por ele. O filho pródigo, mais conhecido, por assim dizer, a Bíblia vai dizer o seguinte, que aquele filho pródigo estava com o pai, e ele cansou, me desculpe minha interpretação, mas é essa, ele diz, eu cansei praticamente de esperar meu pai morrer, porque tudo que ele estava de olho era na herança. Ele cansou da casa do pai, ele cansou da casa do pai, ele, na verdade, presta atenção no que eu estou lhe dizendo nessa noite, ele cansou de algo, mas que ele já tinha. Daqui a pouco vocês vão entender porque eu estou falando isso. Ele cansou de algo, mas inconscientemente ele já tinha. São muito parecidos com aqueles irmãos que nasceram na igreja. Vocês estão comigo? Aqueles irmãos que nasceram na igreja, filhos de crente ou coisa parecida, amém? Ou, quando digo coisa parecida, é porque tem crianças que vêm para a nossa igreja sem pai, sem mãe, um tio traz, uma tia traz, e acaba se convertendo aqui dentro da igreja, uma criança mesmo, adolescentes muito novos, acabam se convertendo, então acabam passando pela juventude, e aí chega um determinado momento e diz, poxa, eu queria conhecer o mundo, eu quero conhecer o mundo, porque eu quero correr atrás do mundo, de coisa que talvez eu não tenha, só que a pessoa está atrás de uma coisa que ela já tem. Porque quando Satanás ofereceu para Adão que ele deveria ser imagem de Deus, ele diz, olha, como esse fruto você vai ser imagem de Deus. Satanás era um estelionatário, ele estava oferecendo para Adão que ele já era imagem de Deus. Muitas vezes, querido, nós temos nossos filhos dentro de casa, e nossos filhos não dão valor ao que tem. Muitas vezes os nossos filhos não dão valor ao que nós estamos dando. Muitas vezes os nossos filhos não estão vendo o sacrifício que nós estamos fazendo. Muitas vezes ele não está vendo todo o amor que está sendo derramado. Vocês estão comigo ou não? E aí surgem frases, e eu acho muito interessante quando, por exemplo, Samuel diz assim, vai para Deus, ele começa a chorar a Deus, e Deus diz, Samuel, o povo não está rejeitando você não, o povo está me rejeitando. Existem atos contra a igreja, contra pastor, contra a liderança, que nada mais é do que pessoas querendo uma boa desculpa para se afastar das coisas de Deus, querendo ir provar de alguma coisa que o diabo, como um grande estelionatário, está dizendo, venha, 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 mas o nosso Deus, o nosso Pai é tão bom que Ele permite. Deus, Ele vai respeitar todas as nossas decisões, queridos. Se Ele não respeitasse a minha decisão e a sua, não haveria suicídio na terra. Se uma pessoa disser, eu quero me matar hoje, ela vai se matar. Deus vai tentar de todas as formas fazer com que ela abra o olho, se esclareça, ela vai tentar de todas as formas, mas se no final de tudo ela disser, eu quero, ela vai. Vocês estão comigo ou não, amados? Deus, Ele respeitou, aquele pai é Deus, Ele respeitou a decisão daquele filho, Ele disse, pode ir, está aqui a metade da herança, não precisa esperar eu morrer, se o que você está procurando não tem na sua casa, pode ir, não tem problema, aleluia. E como grande estelionatário, aquele menino vai, começa a se prostituir, conhecer prostitutas, mulheres, amigos, jogos, adrenalina, dopamina e serotonina e tudo junto, e aquele paraíso artificial ali, tudo acontecendo, até que acaba o dinheiro. E agora o estelionato é visto. Sabe, essa semana eu vi, presta atenção no que eu estou falando, um cara que foi preso, que cometeu estelionato
amoroso, algo desse tipo, foi um nome que foi dado. Foi preso em Sergipe, mas cometeu em vários outros estados. Um cara que vinha, encantava as moças, as mulheres, e foi conversar com ele, perguntando como é que ele escolhia as vítimas, como é que ele fazia. Mulheres carentes, mulheres que estavam prontas para serem compradas por uma conversa. Ele criou toda uma rede de mentira, quebrava as mulheres por inteiro, prometendo se casar, engravidou algumas delas, aleluia. Até que em um determinado momento, quando vai entrando, parece que chega um momento já muito longe, mas muito longe, diz: o que eu estou fazendo? Parece que não adianta o pai dizer: pare, não faça. Parece que não adianta alguém chegar e dizer: abra o olho, ei, você está errado, ei, não faz isso não. Vocês estão comigo? Amém. Eu estou achando que eu estou pregando bem para os pais hoje. Amém. Amém. Que a idosa está falando de Deus, está falando de você, e vamos embora. Amém. Glória a Deus. Eu estou igual a Dilma Rousseff. Talvez eu estou pregando para o pai, porque por detrás de cada pai tem uma mãe, e do lado de uma mãe tem uma criança, e do lado de uma criança tem um cachorro. Amém, mano? Foi só uma piada. Amém. Pensamentos intrusivos. Amém. Mas tudo bem. Oh, glória, Senhor. Obrigado, Pai. Me ajude. Amém. Aí é o espiritual com a humanidade batendo. Amém, amado. Glória a Deus. Me ajude. E ali naquele momento, irmão, ele diz, ele é abandonado. Porque só pai e mãe, irmão, é que vai ficar até o final muitas vezes. Eu trabalhei 17 anos no presídio, sistema prisional. Eu vi centenas de vezes. Só no Copecan, na época que trabalhava na correção, era mais de 6 mil pessoas, 5 mil tantas pessoas presas. Então, de fato, em uma semana passava centenas de mães, quase com a mesma história. Os amigos abandonaram, e era aquela velhinha lá lascada, que tinha que levar as coisas para o presídio. Vocês estão comigo? Amém ou não amém? Oh, glória! Porque um pai como o nosso pai nunca vai deixar a gente só, porque ele esbanja amor desde o início. E esse menino está lá, e Deus permite, como se dissesse: vá, eu lhe dei o livre-arbítrio, eu respeito, você já é um homem feito, você já é uma mulher feita, vai, toma suas decisões, e o que você plantar vai colher. Chegou a hora de você aprender. E Deus dá a possibilidade do crescimento para cada um, dá a possibilidade do crescimento para cada um. E alguns vão dizer: é Deus que está permitindo, porque está com algum suprimento nas costas. Vocês estão comigo nessa noite, hein? Mesmo quando Ismael foi construído debaixo de um projeto que não era de Deus, Deus colocou suprimento nas costas de Ismael. Não é pelo fato de você estar debaixo de suprimento em rebeldia que no final vai dar certo, porque a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem bom, mas no final é caminho de morte. Vocês estão comigo nessa noite? Oh, aleluia. E ali chega um determinado momento que aquele menino está dizendo, talvez com aquele dinheiro na mão, dizendo: não, Deus está comigo. Veja aí, quantos amigos eu estou aqui, veja que lugar legal, que acesso eu estou tendo. Com meu pai eu nunca teria esse acesso, essas promoções que eu estou tendo. Acabou o dinheiro, e ele entendeu que ele não era mais nada do que um objeto, porque só um pai sabe dizer o valor que você tem. Por isso que nunca ouça um homem, uma mulher, ninguém, antes de ouvir Deus, porque é Deus o seu pai que sabe o valor que você tem. Aleluia. E chega um determinado momento que esse menino diz: e agora, o que é que eu faço? E ele tenta uma coisa, tenta outra, até que ele chega ao final, que ele vai trabalhar com porcos de alguém. Esses porcos que ele vai trabalhar com alguém, ele agora começa a comer a comida dos porcos, e aí ele se lembra do que ele tinha. Eu não sei se você está entendendo, mas ele se lembra do que ele tinha. Ele diz assim: na casa do meu pai era um lugar de tanto amor, tanto respeito e tanta honra,
honra que eu não encontrei no mundo, amor verdadeiro que eu não encontrei no mundo, cuidado verdadeiro que não tinha no mundo, que até os servos eram respeitados e amados. Quem sabe, se eu voltar, eu não chego na condição de servo, pelo menos é menos pior do que do jeito que eu estou aqui. Então ele tinha tudo que ele está procurando no mundo. Porque, queridos, talvez tem muitos que estão precisar perder, entenda o que eu estou dizendo, precisar perder para dar valor. Muitos talvez vão precisar se arrebentar muito para poder abrir os olhos. Aí dizer, quando Deus não trabalha no amor, trabalha na dor. Não, não é isso não. Deus vai sempre trabalhar no amor. É porque a gente é burro mesmo, fica querendo bater a cara e fica arranjando desculpa para dizer que foi Deus que fez isso. Deus não fez nada não. É ignorância, burrice. Não bota na conta de Deus os atos de rebeldia que temos na casa dele. Não é vontade dele não, irmão. Deus não quer que a gente fique batendo cabeça e perdendo herança, perdendo tempo de vida, perdendo coisa não. Deus quer que a gente entenda que ele não quer holocaustos, ele não quer preço, ele quer obediência. Ele diz, eu não quero, ele falou isso no Antigo Testamento, ele disse, eu não quero holocausto. É o holocausto que faz você entender o que eu tenho para vocês. Sim, mas isso é outra pregação. Vocês estão comigo? Sabe, amados, talvez aquele jovem rico, desculpa, jovem rico, perdoe, aquele jovem pródigo, aquele jovem que saiu da casa, ele cansou dos conselhos do pai. Vocês estão comigo mesmo essa noite? Eu comi uma rabada hoje de tarde, e forte, a rabada muito forte. Me fizeram hoje um almoço surpresa. Aí Dani disse, eu vou levar você ali. Eu fui ali, aí cheguei em Alagadiço, na Chácara Fazenda, fui comer lá em Alagadiço. Tinha um cardápio tão bom. Dani disse, pode escolher, é o seu dia. Eu disse, aí tinha lá lagosta, tinha não sei o que, tinha as coisas todas que vocês devem, é muito bom lá, vai lá. Quando eu cheguei lá, eu olhei tudo aquilo, eu disse, rabada. Que rabada boa, irmão. E eu sei que tem alguns que estão com um pouco de sono agora, talvez é porque você comeu muito. Mas não me faça me sentir que eu não estou pregando bem, por favor, amado. Me colabora, amém, amado. Dê um glória a Deus aí, por favor, amém. Me ajuda, amém. Amém, glória a Deus. Amém, por favor, me ajude, amém. Eu sei que o Chicote está cantando em alguns, amém, mas me ajuda. Dá um glória a Deus para não parecer que é com você, amém, amado. Dá um aleluia para dizer assim, não é comigo não, é com o irmão aqui do lado, amém? Vamos lá, gente. Olha isso. Talvez, querido, alguns irmãos, ou aquele filho pródigo, ele cansou dos conselhos do pai. Dizer, pai, enjoa aqui, sabe? Tanta correção, tanta orientação, tanta coisa. Estou enjoado, sabe? Nós estamos enjoados. Porque às vezes o pai querendo ajudar, às vezes ele fala de um jeito mais forte, ou coisa parecida. Ele diz, não, eu quero sair daqui. Não dá não, é muita pressão. Eu quero abrir um parêntese para poder dar um exemplo prático para você. Alguns anos atrás, quando nós chegamos em Itabaiana, eu vi uma imagem, é um parêntese, só para você entender um exemplo. Os que estão mais antigos aqui, levanta a mão depois se lembra dessas minhas pregações antigas. Eu lembro que no dia, na época da festa dos caminhoneiros, eu vi um desfile de Rainha Mirim dos caminhoneiros. Sabe, amados, Dani trabalha há anos na delegacia com caso de pedofilia, de incesto. Eu trabalho 17 anos de tempo prisional. Eu sei a mente perversa, maluca de pedófilos. Eu trabalhei a vida toda com isso. O meu trabalho como diretor de presídio era proteger muitas vezes os pedófilos para eles não morrerem na cela. Eu tinha que separar eles, fazer etiquetação. Eu tinha que fazer processo dentro de criminologia para entender o pensamento caótico que esses homens têm, essas pessoas têm. Trabalhei anos no HCTP, Hospital de Custódia e Tratamento. Nós estamos dentro de uma realidade. Além disso, a palavra de Deus, o Espírito Santo. Eu lembro de vezes que eu subi no altar. E eu cheguei no altar e eu disse, isso daí é errado. Esse concurso de Rainha Mirim, botar uma calça com cós embaixo, com uma roupa demarcando o corpo de uma criança,
Cadê o ministério público? Eu arranjei pessoas que não gostavam de mim, pessoas que eu sei que me amam. Entenda, gente, eu estou pregando nesse momento para pessoas que têm o Espírito Santo, que não têm. Eu estou pregando agora, essa pregação está na rádio. Eu não estou falando de política, eu não estou falando de gestão política. Entenda, me ame. Eu estou falando de Bíblia, eu estou falando de palavra. Eu não posso negar a palavra, não, entenda. E ali muitas vezes eu vi pessoas na igreja, irmãos da igreja, me repreendendo na cara, como se dissesse: é demais. É demais, é demais, é demais, é muito. Para que isso? Que besteira. Tivemos irmãos na igreja que me procuraram dizendo: pastor, isso é muito radicalismo. E eu vi aquelas meninas, homens embaixo, vendo aquelas meninas passando e desfilando com algumas roupas, de algumas formas. Aí ontem eu estou em casa, chego do evento dos homens. Aí minha filha diz: Lito, papai, Dani me diz: Lito, minha filha, papai, veja aqui um Felca, veja aqui o que esse homem está batendo, quase 22 milhões de pessoas visualizando, e toda a rede, e todos os YouTube me entregando aquilo dali, falando a mesma coisa que falamos algum tempo atrás. Adultização de crianças. Eu lembro de um ano que teve uma festa de caminhoneiro aqui, que lançou uma bebida chamada Corote. Eu tenho irmãos aqui do hospital. Eram crianças que estavam chegando lá, que estavam em coma alcoólico de 11 anos de idade, 12 anos de idade. Eu subi no altar e falei. Sabe o que aconteceu? Os irmãos da igreja me repreenderam. Irmãos ligados à política, irmãos ligados a lado A, lado B. Nós não temos lado. O nosso lado é de cima, é da palavra. Quer fazer política? Faz a boa política. A política que não nega valores, irmão. E não é nada contra político, não. É só para entender. Não se assustem, eu sou pastor. Vocês estão comigo? Aí ontem, quando eu vi aquilo, e eu vi vários youtubers e todo mundo, e o Espírito Santo disse: você está errado em calar sua boca. Você está errado. Você veio para essa cidade como um profeta. Você tem que continuar falando, sim, mas você tem que falar com amor, amém. Mas eu tenho que falar. Entende por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes Deus traz palavras para sua casa como um pai que corrige. E se você é filho, você abaixa a cabeça e diz: pai, eu entendo e eu vou obedecer. Aleluia. Eu nego ter uma igreja com uma pregação vazia. Temos parede preta? Temos. Temos holofotes? Temos. Mas Deus não vai me cobrar por parede preta, parede branca. A Bíblia diz que Deus vai me cobrar se a igreja é uma igreja que está fazendo discípulos. Discípulos são filhos. Ide e façam filhos. Ide e façam discípulos. É um bando de gente idiota, brigando se parede preta, parede branca, se é o chip, se é hino da harpa, se é isso, se é aquilo. Irmão, é perguntar o seguinte: a igreja está fazendo filhos? É isso e ponto final. É se estamos fazendo filhos. E filho tem que conhecer seu pai, e pai corrige. Não podemos emascular os homens de Deus, calar a voz daqueles que estão falando a palavra, em prol de um conforto pessoal. Ontem ele estava lá, eu vi aquilo ali, deu vontade de chorar. Quantas vezes nós tivemos que nos calar para não perder irmãos da igreja, porque não entendia ainda. Mas está lá, todos os youtubers falando que aquele homem está certo. E agora? E cadê? Vai lá, assiste. Eu botei nos grupos para a gente poder ver. Isso está acontecendo em Itabaiana. Isso está acontecendo na casa. São avós corrompendo netas. São tios pegando sobrinhos. São amigos mais velhos pegando meninos e meninas. E sabe o que nós fazemos? Nós pegamos os nossos sobrinhos, nossos primos, nossos filhos, bota música sexual e diz: ai que lindo, olha que bonito. E ele mostra lá como é que os pedófilos pegam aquilo. Ele mostrou na hora como é que pega, como é que faz, como é que compartilha. E eles estão pensando nos nossos filhos? Não. Por
que o Senhor está falando isso sobre um dia de pai? Porque eu quis pegar esse exemplo para dizer para você que vai ter um dia que Deus vai dizer para você: você está errado, você não pode fazer isso. E vocês vão ter duas opções: ou eu pego e digo, que besteira, o que é que tem de mais? Ou você vai acreditar que você tem um Deus que sabe muito mais do que você. Eu lembro de uma vez que a gente subiu no altar e a gente falou de Felipe Neto. Felipe Neto, a gente falou o dia. E o irmão dele lá, Lucas Neto, não sei que lá, o irmão dele, acho que um negócio desse. E os pais tudo comprando, e normal, porque não sabe, e o pastor tem que esclarecer. Aí pegaram a galera aqui, comprando boneco, um livro, e virou moda. Não há problema, entenda, até conhecer. Aí a gente expôs naquele dia. Disse: não, Dani, eu já sei como é que ele vai fazer. Vamos trazer para a igreja, culto de domingo de noite. O que eles falam? Eles ensinando as crianças a fazer sexo oral. Eles dizem, era brincando, tame. Brincando, tame. E os pais aqui. Nós tivemos pais que depois de ainda ficou com raiva, porque achou que nós estamos falando diretamente para esses pais. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos na casa do nosso pai, e o nosso pai, ele nos ama, e ele vai chegar para a gente e vai nos corrigir, irmão. Vocês estão aqui ou não, amados? Eu já terminei, mas eu vou só concluir aqui. Irmão, imagine que você é dono de uma empresa agora. Vocês estão comigo? Você é dono de uma empresa, e os seus lucros estão em 50%, seus lucros, beleza? Aí você contrata uma auditoria, você contrata uma empresa para alavancar você. No primeiro mês essa empresa vem e diz: você está fazendo tudo certo. No segundo mês essa empresa vem e diz: está fazendo tudo certo. Terceiro mês, quarto mês, 12º mês, você está fazendo tudo certo. No final do ano, a consultoria que você pagou levou você para onde? Levou para algum lugar? Você continua lucrando quanto? Deus, ele tem uma supervisão. Então ele vai chegar para mim e para você e vai dizer: você precisa mudar isso, você precisa mudar aquilo, você precisa transformar isso, precisa transformar aquilo, você precisa deixar isso, fazer aquilo. Se você não está pronto para ser filho de Deus, não queira também os privilégios de Deus. Você está com um pé fora da casa de Deus. Entenda, Deus pode estar suprindo você por misericórdia, mas talvez você está dentro da casa, mas fora da casa, porque Deus, ele gosta e ama quem obedece. Ele quer levantar você, irmão, mas você precisa entender que ele é pai, e como pai, ele vai dizer o seguinte: deixe para subir, deixe de novo para subir, deixe de novo para subir, irmão. Aí agora nós chegamos no momento que aquele filho pródigo chega em casa. E quando ele chega em casa, a Bíblia diz que Deus, ou o pai ali, já estava esperando. Você não entendeu isso não? Não, você não entendeu não. Deus já estava esperando. Eu vou dizer de novo: Deus já estava esperando. E a Bíblia diz que ele corre. Talvez você diz: o que é que tem de mais correr? Deixa eu explicar como é que você fazia para correr com a roupa daquele homem. Aquele homem, para correr, ele precisava levantar a saia dele, porque era vestido, e tem que segurar aqui assim. A corrida naquela roupa era uma corrida vexatória, humilhante. Quando ele viu o filho se aproximando, mesmo feito tudo isso, ele levantou a roupa e disse: não tem problema eu me humilhar, eu vou até ele. Aquela corrida se chama Jesus Cristo de Nazaré. Não, você não entendeu ainda não. A si mesmo se humilhou, servo tornou, para que pudesse ir até a morte e morte de cruz, para nos reconciliar. Deus, Jesus foi a corrida humilhatória de Deus, para chegar até mim e você, para dizer: eu te amo. Oh, irmão, eu queria que você entendesse isso. Jesus não nos amou, irmão, porque às vezes tem filho, presta atenção, às vezes tem filho que quer presente, ou muitas palavras,
Nós temos pais que falaram pouco, mas fizeram muito. Nós temos pais que quase morreram para dar o melhor dentro de casa. Nós temos pais que talvez não tiveram inteligência suficiente para falar coisas, mas eles com a sua vida deixou de viver para dar aos seus filhos. E se você não teve um pai desse, você tem um pai que trouxe Jesus para dizer: eu te amo. Você tem que entender isso, irmão. E naquele dia, quando a gente vê Jesus naquela cruz, aquilo foi a corrida, o tanjo de Deus para chegar até a mim, até você. E naquela cruz Jesus falou muito pouco, mas fez muito daquele lugar. Porque o amor de Deus e o amor do Filho para com Deus é que fala pouco, mas faz mais. E naquele dia, o esbanjador Deus, ele diz: traga um novilho. Quem era o novilho? Diga: Jesus. Não, você tem que entender isso. Quem é o novilho? Diga: Jesus. Corte Jesus e dê para o meu filho. O novilho é o servo, é o caráter de Jesus como servo. Eu quero que ele entenda que eu sou servo, que eu sirvo aos meus filhos, mas eu também sou rei e sou pai. Mas vamos lá. Aí ele diz assim, escuta isso. Aí ele diz assim: ei, traz também um anel, porque ele está sendo restaurado na sua autoridade. Traz uma roupa nova e chama aí uma festa. E naquele momento ele está dizendo restauração completa. Porque a Bíblia diz que quando um pecador, quando um filho se arrepende, quando volta para casa, a festa no céu. Note que Deus não foi atrás do menino dessa vez. Na primeira parábola, na segunda foi, mas nessa não. Porque tem algumas vezes que Deus vai dizer: não vai, pastor. Tem vezes que Deus já mandou eu ir até pessoas, mas teve vezes que Deus disse: não vá, deixe ela ter as experiências dela. E o pastor não está indo atrás, não. Deus também não foi atrás nesse caso. Você tem que entender isso, irmão. Não, você não tem que entender isso. Tem momentos que Deus vai dizer: vai atrás desse, mas desse não. Deixa ter todas as experiências necessárias para que caia a ficha. Mas naquele momento está vindo o filho que não foi. E quando ele chega, o filho que não foi, que esse é o caso, aquele filho que não foi diz: o que está acontecendo aí? Que festa de arromba é essa aí? Que festa é essa? É seu irmão. Está tendo uma festa aí. Está tendo uma festa aí, o seu irmão chegou e tal. Ele chega para o pai e diz: eu estou aqui a vida toda, o senhor nunca fez uma festa, nunca se alegrou, nunca falou nada para mim. E olha o que Deus fala para ele: você sempre me teve o tempo todo do seu lado. Você nunca precisou que eu dissesse para você o que pode comer ou não. Pode matar quantos novilhos você quiser, é tudo seu. Mas sabe qual é o problema? Aquele filho não pródigo é como muitos de nós, que está na casa, está do lado de Deus, tem acessos, mas só vive reclamando. Murmuração é a adoração do diabo. A adoração é uma coisa, murmuração é você adorando o diabo. Nós muitas vezes estamos na casa, como aquele filho não pródigo que só vive reclamando. É como dois filhos, como Ana Rosa e Sofia. Você não faz com ele, faz com ela. Mas não faz isso com ele, não faz com ela. Faz com ela, faz com ela, faz com ela, faz com ela. Quem tem irmãos aqui do meio, mais velhos, você sabe que você viveu isso também. E a gente traz esse costume para dentro da igreja, sem entender que a gente fica reclamando de coisas que a gente já tem. A sensação que eu tenho de muitos irmãos na igreja é que a água está aqui. Aí fica dizendo: o pastor nunca botou na minha boca. Não, acho que você não está aqui não. A sensação que eu tenho é que as pessoas estão aqui, com a bênção aqui. Vocês estão aqui ou não, mano? Amém ou não, amém, irmão? Mas Deus não me vê. Como assim Deus não lhe vê? Você está conseguindo ver a quantidade de coisas que Deus está fazendo pela sua vida? Deus não lhe vê ou você não está ajudando Deus?
Ou você está querendo se comparar aos outros, nos seus ataques de pelanca, no meu ataque de pelanca? Talvez nós conhecemos mais placa verbo da vida. Talvez nós conhecemos mais estatuto de igreja, conhecemos mais o serviço dentro da casa do Senhor do que verdadeiramente o nosso Pai. Nós precisamos entender que o nosso Pai é acessível. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis. Ele diz: se pedir eu dou. Ele está dizendo que abre o coração, eu entro. Ele está dizendo que é você. É como se ele dissesse assim: meu filho, você quer uma festa a cada 1 minuto? É só chamar que eu estou dentro. Não sei se está entendendo, não, irmão. Não sei se está entendendo isso. Espera aí, deixa eu tentar explicar melhor. É como se você entrasse em um lugar todo pronto, e é só você fazer assim, aí. Clique, pronto. Aí o filho pródigo, o filho não pródigo, né, o que não foi, diz: o senhor nunca isso, nunca fez aquilo outro. E o pai está dizendo: mas estava tudo pronto, era só você dizer. O que você está reclamando? Quem trabalhou fui eu, quem construiu a fortuna foi eu. Tudo que você tem é seu, porque eu tenho. Você só é alguma coisa porque eu te dei tudo. Você lembra como você chegou na casa do Senhor, lascado, arrebentado? Aí chega um momento que engrossa o pescoço e começa a dizer: ah, porque isso, ah, porque aquilo, porque a filosofia da teologia faz, porque, olha, na aritmética da espiritualidade, Charles Fly. Deixa eu pegar o seguinte. Vamos de nós, eu e você, nós aqui, só nós dois. Deixar Deus agora pegar, fazer um raio-x de nossos pecados, nosso pensamento, e ver se a gente está na altura de criticar alguma coisa. Porque a minha Bíblia e a sua diz uma coisa, irmão, presta atenção: antes de tirar o cisco do outro, tira o argueiro do nosso olho, amém, amado? Então o que Deus está dizendo é: vamos parar de meninice e vamos todo mundo entrar na festa, porque a gente está perdendo tempo, ou pedindo para cair fora, ou estando dentro e não usufruindo. Mas nós temos um Deus de amor. Nós é que estamos perdendo o amor de Deus, irmão. Como filho, eu e você, abrace Deus e ponto final. Se encha de Deus. Se encha. Sabe o que está faltando? O povo entender como é que acessa o amor de Deus. É muito crente mal amado, mas não é mal amado porque não tem Deus. É muito crente dentro da casa sem querer comer o novilho. Deixa eu te dizer uma coisa: o que está faltando é você permitir que Deus te ame. E como é que você permite? Sai da rede social uma semana, sai do WhatsApp, se levante de manhã 30 minutos mais cedo, comece a pedir a Deus para falar com você, volte a ter lágrima nos olhos, deixe Deus quebrantar seu coração. Não ora, não busca a Deus. Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Qual foi a última vez que você sentiu Deus como um amor quebrando tudo, lhe amando tanto, mas ao mesmo tempo dizendo: tem que sair algo bom de você? Qual foi a última vez que Deus te disse: você está errado nisso? Porque tem gente que parece Perpétua. Sabe quem é Perpétua? Tieta do Agreste, a irmã de Tieta, a santinha. Chegava para o padre e dizia assim: padre, eu estou vindo aqui, não é para confessar meus pecados não, é para confessar os pecados de Tieta. Tem quantos anos que você ora e Deus não bota o dedo em você e diz que você está errado? Ei, irmão, deixa eu dizer uma coisa: Deus precisa quebrar esse vaso que é o meu e o seu, todo dia. Orgulho e vaidade é como barba, tem que tirar todo dia, é todo dia. E nós precisamos entender que não é terceirizando a minha frustração, botando a culpa em Deus por algo que eu tenho que fazer, não. Nessa parábola, Deus está dizendo ao pródigo: você nunca devia ter saído, e ao de dentro, parece que você nunca teve. Então os dois têm que fazer a mesma coisa. E o que é? Correr para o Pai, abraçar, pedir perdão e dizer: Senhor, me ame, eu preciso do seu amor. Amém. Essa foi a palavra do Dia dos Pais. Glória a Deus, amém. Oh, glória. Amém, amado. Deus é bom. Deus é bom. Você pode dar uma glória a Deus, irmão? Vem cá, o grupo de louvor. Amém, mano. Nós temos um Deus bom.
Agora posso finalizar com algo? A Bíblia diz que ele é o ministério da reconciliação, trouxe Jesus como ministério da reconciliação e disse que nós agora somos parte desse ministério da reconciliação. Sabe o que deveria aquele irmão mais velho ter feito? Ido atrás do irmão. A pergunta que eu lhe faço é: no lugar de a gente estar reclamando das coisas, por que a gente não está ajudando os outros irmãos? Porque o ministério da reconciliação, ei, diga ministério da reconciliação. Diga, não é ministério da divisão. Deus não está mandando você ir atrás de quem está fora e esfriou, coisa parecida, para estar se somando em pensamentos adversos, mas é para trazer reconciliação. Então Deus está nos chamando nessa noite para amar Ele, se reconciliar a Ele, estar com Ele, mas reconciliar outros também. Vocês estão nesse lugar? Irmão, nessa ministração, o que Deus me trouxe no meu coração foi: queridos, nós precisamos entender que é nosso Pai. Segundo, talvez você pode se ver em alguns pontos, ou com seu pai, ou você sendo pai, mas eu quero dizer uma coisa para você: sobretudo, derrame e receba amor. Amém? E Deus vai lhe ensinar como fazer isso. Vocês receberam algo nessa noite? Amém mesmo? Amém mesmo? Amém. Glória a Deus, irmão. Olá, querido. Graça e paz. Eu sou o pastor Joselito. Eu quero agradecer a você por ter assistido essa ministração e eu espero que tenha edificado você. Eu também gostaria de lhe sugerir mais 2 ministrações que estão aqui do seu lado, para que você possa dar continuidade ao seu crescimento espiritual. Com certeza, essas ministrações vão edificar você também. Eu também queria lhe pedir que você pudesse fazer com que o nosso canal crescesse, para podermos alcançar mais vidas e fazer com que o nosso conteúdo se torne cada vez mais relevante. Então você poderia lá, por favor, se inscrever no nosso canal e acionar o nosso sininho. Eu também gostaria de lhe pedir que você pudesse mandar essa mensagem para mais uma pessoa que o Espírito Santo possa estar colocando no seu coração agora, porque eu sei que uma mensagem ungida transforma a vida daqueles que o Senhor está querendo abrir o coração por meio de uma palavra, e você pode ser um agente, um missionário, um evangelista desta palavra. Que Deus abençoe você e eu te espero na próxima ministração.